Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje contra o Santos, fora de casa pelo Campeonato Paulista. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Porto divulgou os valores da negociação com o São Paulo pela compra do William Gomes e pelo empréstimo do Moreira. É isso, Zé? Conta pra gente. Exatamente, Mi. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o Porto lá de Portugal revelou quanto que vai pagar pelo William Gomes, a negociação também com o Moreira, e tudo isso aí foi bom para o São Paulo, porque o São Paulo conseguiu a liberação imediata do Wendel, que era atleta lá do Porto, inclusive já tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo para se apresentar aqui no meio do ano, agora no meio do ano de 2025, para ser atleta do Tricolor, mas conseguiu essa liberação antecipada, porque o São Paulo negociou tanto o William Gomes quanto o Moreira lá com o Porto de Portugal. E aí o Porto vai pagar pelo William Gomes uma quantia aí de 55 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos desse jogador. O São Paulo vai manter 20% para numa venda futura, quem sabe, conseguir lucrar um pouquinho mais com esse jogador aí que não teve tanta oportunidade no ano passado quanto a torcida do São Paulo gostaria. O Moreira vai por empréstimo de uma temporada lá para o Porto de Portugal, mas aí se o Porto quiser contratar ele em definitivo vai ter que pagar ali 12 milhões e 200 mil reais para contar com esse jogador, que também não vinha tendo muita oportunidade por aqui. Parte da torcida ficou brava aí com o Zubeldia, não deu muita chance para o garoto. Igor Vinícius é o titular absoluto, o Zubeldia vem improvisando o Ferrarese ali na lateral direita, né, um zagueiro, enfim, mas agora o Moreira vai seguir a vida dele lá no Porto de Portugal, ele que tem cidadania portuguesa, então vai ser bom para ele, que inclusive já defendeu em algumas oportunidades as categorias lá, as divisões de base da seleção de Portugal. E o Cedric Soares, jogador que foi recentemente contratado pelo São Paulo, que é português, estava no Arsenal no ano passado, né? Faz um ano que não joga, está num recondicionamento físico importante, assinou contrato de 3 meses com o São Paulo e falou com a TV oficial do clube lá na internet. E a gente confere agora o que disse Cedric Soares, novo jogador do Tricolor. Pode rodar. Eu espero ficar muitos anos aqui. Normalmente eu gosto de ir para um clube e estabilizar-me, que as pessoas me conheçam bem, porque acho que, acima de tudo, cria-se relações humanas e profissionais, porque se você apresentar um nível alto em jogo, em treino, diariamente, é algo que vai crescendo e vai ajudar o grupo para o futuro. Então esse é o meu objetivo, é ajudar o grupo, consigamos vencer mais coisas também, estar lá a brigar lá para cima, e é esse o objetivo, porque o São Paulo é um clube enorme, com muitos adeptos, e nós estamos a representá-los, por isso temos que dar a vida dentro de campo. Tá aí a palavra do Cedric Soares, repito, assinou contrato de 3 meses com o São Paulo, se for bem, se atingir aí algumas metas pré-estabelecidas lá no vínculo dele com o Tricolor, então assina até dezembro com o São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele? Como você bem comentou aí, tem sanção nesse final de semana, nesse sábado, mais precisamente lá na Vila Belmiro, com o Neymar na arquibancada. Será que isso vai pesar a favor do Santos, vai prejudicar o São Paulo no Clássico? Daqui a pouquinho a gente comenta muito mais sobre esse jogo aqui no programa, tá bom? Devolvo pra você aí. Valeu, Zé. Eu acho que vai pesar. Eu acho que vai fazer diferença. Daqui a pouco a gente faz o palpitômetro aqui. Fala, Alex. Eu acho que vai pesar. Agora tem que ver se vai pesar pro lado positivo ou pro lado negativo, né? Putz, o Neymar tá aqui, a gente tem que mostrar alguma coisa a mais em relação ao que nós estamos mostrando, porque o Santos, olha, eu vou ser bem sincero, já venho falando isso aqui. O Santos é o time que vem de 3 derrotas consecutivas nessa fase do Campeonato Paulista. Ele tá a 1 ponto da zona do rebaixamento. Vai pegar o São Paulo, que é o time que está mais voando nesse início de Paulistão. Aí na semana que vem ele tem o Botafogo em casa, que deve ser a estreia do Neymar, no dia do aniversário dele, tudo bem. Depois tem Novo Horizontino fora e Corinthians fora. O Santos está com uma tabela meio complicada agora, e se ele não somar pontos, ele pode chegar nas últimas 2, 3 rodadas passando um risco seríssimo, real, de rebaixamento. Por isso que essa onda do Neymar é importante, mas não pode camuflar a fragilidade do elenco. Não dá para logo de cara colocar tudo nas costas do Neymar e falar: Neymar, salva o Santos do rebaixamento e classifica para a próxima fase. Cara, o Santos que está jogando é um conjunto. O Neymar vai entrar, claro que vai melhorar, mas assim, o Santos em si precisa mudar e precisa se reforçar. Tomara que o Neymar chegando seja um gancho para outros jogadores também reforçarem o time, porque se não chegarem reforços, o Santos é um sério candidato a passar sufoco no Paulistão e a cair de novo no Brasileirão.
qual clube tem o Quarteto Fantástico, o melhor Quarteto Fantástico de São Paulo. O Santos só tem o Fantástico. Então não é um quarteto. Não, é um bom É quarteto. um bom quarteto, é um quarteto respeitável, sim. Né? Então vai. Qual que é o primeiro lugar? Puta, difícil, hein? Eu acho que é o complicado. Corinthians. Você acha que é o Corinthians? Vamos lá. O quarteto do Corinthians, o quarteto de São Paulo, o quarteto do Santos, o quarteto do Palmeiras. Veiga, Maurício, Paulinho e Estevão. Tá, aí o outro, qual é? Carrilho, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Pra mim, esse é o 1. Vai, o outro. Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Esse é o segundo pra mim. Neymar, Guilherme, Soteldo e Tiquinho. Esse é o quarto e o terceiro é o Palmeiras. Pra mim é o primeiro Corinthians, segundo São Paulo, terceiro Palmeiras e quarto o Santos. Pra vocês. Eu acho que é por eliminação, por exclusão, porque você tem que pegar quem que você excluiria. Assim. O Maurício, por exemplo, destoa do quarteto do Palmeiras. O Carrilho é bom jogador, mas destoa do quarteto do Corinthians em termos da qualidade. No São Paulo, é menos essa sensação assim, de alguém que destoa. E o Oscar chegou jogando muito. E o Luciano, pra mim, não destoa. Ele é um nível ótimo também pro São Paulo. E no Santos, cara, eu acho que Nossa, que difícil. Acho que eu voto no São Paulo. Primeiro São Paulo. E o segundo melhor quarteto? Vai. Eu acho que Tem que ser primeiro, segundo melhor Primeiro terceiro, São Paulo, segundo Corinthians, terceiro Palmeiras, quarto Santos. Hoje. Pela fase de hoje. E você? Eu concordo com o Alex. Eu acho que o quarteto do São Paulo é um quarteto mais homogêneo. Exatamente. Não destoa muito. O que uma vitória no Clássico não faz, né? Não é isso, são não. todos os jogos. Né? Os outros jogos, até contra o Guarani também no primeiro tempo, enquanto o time não tinha cansado, o São Paulo jogou bem. Tá bom. Agora, o Corinthians, eu acho que o Carrillo, por exemplo, é um jogador que destoa muito pro Garro, que é fantástico, pro Memphis, que é muito bom, pro Yuri Alberto, que... Mas, essa análise pro momento, Exato. tá? Pra fase atual. Pelo que apresentaram até agora. É isso, porque também não dá pra gente projetar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Então a gente tem que pensar no hoje. Pra mim, hoje, o São Paulo é o mais acertadinho. Só eu apostei no Santos. Só. Cadê? Vamos continuar lá. Vamos com o Zé Paz, da redação? Então vai, José Paz, da redação, falar do São Paulo. Quer dizer que essa invencibilidade do Tricolor na temporada vai ser colocada à prova nos próximos jogos? No pique, tá, Zé? Que eu quero ficar vendo o Neymar lá. Pois é, Michele, o São Paulo agora vai pegar 3 adversários de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Santos nesse final de semana, na sequência tem o Mirassol e depois o Red Bull Bragantino. Bem verdade, Santos e Mirassol estavam aí, né, na Série B do Brasileirão no ano passado e o Red Bull Bragantino quase caiu para a Série B. Então vamos para um provável São Paulo, deve ter a volta dos titulares, né, que não atuaram na partida que o São Paulo fez recentemente com a Portuguesa. Então vai lá, Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e também o Enzo Dias. No meio de campo ali, o Pablo Maia junto com o Alisson, Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. Então é força máxima para esse jogo importantíssimo aí, que terá o Neymar lá na arquibancada. Vai ser um jogo bem bacana da gente acompanhar e toda a história, claro, a gente vai trazer para vocês aqui no Mesa Redonda. Vamos falar sobre essa questão das vendas, né? Porque começou com 12, eu vou colocar na tela aqui. Põe na tela, porque isso daí é ouro, isso daí perto do futebol brasileiro. A gente tem que mostrar como que trata o clube, trata o torcedor com respeito, como que o Porto fez. Isso é uma nota de uma transferência. Dá inveja, gente. Eu tô até com inveja do Porto aí. Exatamente. Eu vou colocar então no ar o comunicado do Porto sobre a venda. O São Paulo é meio pego de calça curta toda vez. Ele vem, já vendemos por não sei quanto. Aí o outro time fala, não, peraí, é esse o valor. Bom, pelo menos a gente estava com a informação certa, né? Exatamente. Tá aí aqui. Não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui. Mas lê, Tirone, porque os detalhes, rico de detalhes, é muito legal o comunicado. Comunicado oficial do Porto, o clube para onde foi o William Gomes. Em causa as contratações de William Gomes a título definitivo e de João Moreira por empréstimo e a rescisão de Wendel. O Porto chegou a acordo com o São Paulo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de William Gomes pelo valor total de 9 milhões de euros. Total de 9 milhões de euros. Clube e jogador celebraram um vínculo válido por 4 temporadas e meia até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e o São Paulo irá assumir a responsabilidade com o mecanismo de responsabilidade devido a terceiros. Já não é mais 9 milhões. Já não é mais 9 milhões líquidos. Pedacinhos até 5%, que é ou do São Paulo, dos clubes formadores desde os 12 anos, é o São Paulo que vai pagar para esses clubes. Tá, então o São Paulo que assume essa parte aí. Então o que era 9 já não é tão 9.
No contexto dessa transação, o Porto negociou também a rescisão do contrato com o Wendel, que a partir desta data passará a representar o São Paulo. Adicionalmente, Porto e São Paulo acordaram a cedência de João Moreira sem custos associados ao empréstimo. O acordo inclui a opção de compra por parte do Porto de 50% dos direitos econômicos do atleta pelo valor fixo de 2 milhões de euros. Finalmente, o Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação com essas transações. Está aí o comunicado do Porto. E aí, meu caro Arnaldo, não vai vender, vamos vender, tal? Se tiver que pagar para o empresário a comissão, é o São Paulo também. É o São Paulo também. E a outra coisa, se o Moreira virar o Cafu, é 2 conto, tá deixando claro que é fixado, é 2 pau, ele pode virar o Cafu lá, 2 na conta do São Paulo e nem R$1 a mais. Então, Arnaldo, aí a questão eu achava que era uma venda ok, do William Gomes, razoável, agora já não sei mais. Porque quando não fala como são as coisas, que capacidade que o São Paulo tem de não explicar as coisas, né? Quando o negócio é ruim, você fica com vergonha de explicar, né? Não tem segredo, né? Então, é um negócio que era ruim e ficou pior depois de oficializado, né? A questão dos 9 milhões do William Gomes e 80% dos direitos, você manter 20, é discutível, fossem 9 milhões líquidos, né? Você mantendo 20% sobre ele. É uma discussão, podia ter vendido melhor, tal, não é minutagem, jogador é promissor, tal. Eu acho que a questão do Moreira não tem discussão. Ela carece de uma explicação. Não existe você emprestar um jogador de graça para um clube exterior. É um clube que fez o jogo mais duro do mundo em relação ao Wendel, que tem mais de 30, já tem pré-contrato e está vindo de contrapeso nessa situação toda, né? Então, o negócio, eu acho que o Casares deveria explicar, é muito ruim no pacote todo. O Wendel, o William Gomes e Moreira não eram titulares, acho que o Wendel é um jogador bom, ele vai ajudar o São Paulo, evidentemente, mas o negócio, ele também teve essa situação peculiar, que ele viria daqui a 4 meses o Wendel de qualquer forma, certo? Se não viesse agora, vinha daqui a 4 meses. Então, eu acho que o Porto desnuda um negócio mal feito pelo São Paulo. E ainda, aí, da parte do São Paulo, resta agora, eu acho que seria, no mínimo, adequado esclarecer as partes de terceiros, o percentual de formador, quanto que será abatido dessa transação, né? Que parece um presentão para o Porto, né? O Casares não se relaciona lá com o André Vilas Boas, presidente do Porto, que era treinador e tal, que explique o lado do São Paulo nessa transação, né? E aí eu acho que isso, né? Eu acho esse tipo de negócio com 2 jogadores de idades diferentes da base do São Paulo é que colocam o torcedor do São Paulo em estado de alerta sobre o que vem por aí, sobretudo o Rian Francisco. Exato. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinax. Havia contado para vocês, no fim do ano passado, sobre o enorme otimismo entre dirigentes do São Paulo para ou em relação ao acordo com o magnata grego. A ideia é que o Marinax seja sócio do São Paulo nas categorias de base. Ele vai colocar 100 milhões de dólares. Essa grana será investida ao longo de 5 anos para que o São Paulo seja o clube que mais compra jogadores de base, do sub-11 ao sub-20 em toda a América do Sul. Surge uma estrela no Equador, o São Paulo vai e contrata. Surge um craque ou um candidato a craque, porque estamos falando de atletas da base. Na Argentina, o São Paulo tem condição de contratar. E depois vai vender esses jogadores assim que eles forem utilizados no time principal. Em troca, por conta desse investimento, o Marinax passa a ter percentuais de vendas de atletas no São Paulo. Esses percentuais começam de maneira menor, com o Marinax ficando com algo na casa de 25%. E esses percentuais vão aumentando até 40% durante os 10 anos de contrato. Pois bem, no fim do ano passado, o São Paulo enviou toda essa documentação, tudo que havia sido discutido com o Marinax para aprovação do magnata grego. Durante esse período de janeiro, em alguns momentos, o Marinax e sua equipe pediram ao São Paulo correções e alterações naquilo que estava sendo redigido.
todas as alterações foram feitas e a notícia que vem agora é de que Evangelos Marinax está contratando um escritório de advocacia em São Paulo, um dos principais escritórios de advocacia. Se esse movimento está sendo feito, informação trazida pelo Zanqueta, que cobre o São Paulo, é mais um indício de que Marinax está mesmo decidido a fechar com o tricolor. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina e ela admitiu que sim, as tratativas, ou que o Marinax sim está contratando, buscando, entrevistando, ouvindo possibilidades de um escritório de advocacia aqui para que possa levar adiante esse projeto com o São Paulo. Informação super relevante que pode mudar a história do São Paulo. Saideira sobre o tricolor. Vale a lembrança de que o título da Copa São Paulo Juniores conquistado alguns dias atrás deve ter sido um empurrãozinho que faltava para que o Marinax se decidisse a fechar essa parceria com o tricolor. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o tricolor entra em campo hoje, né, para mais um clássico fora de casa contra o Santos. E uma provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Lucas Moura, Oscar, Luciano e Caleri. Então o Zubeldia deve manter, né, pessoal, o quarteto para esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Então, se confirmar essa escalação, vai ser um bom jogo para a gente analisar, né, pessoal? Até porque o quarteto jogou contra o Corinthians, jogou bem, mas São Paulo jogou em casa, né? Agora vamos ver fora de casa, até porque o São Paulo pode dar muito espaço ali no meio campo. Então, na minha opinião, né, se esse quarteto se sair bem, mesmo jogando fora de casa contra o Santos, tem tudo aí para continuar, né, galera, durante a temporada. E segue as críticas aí, né, pessoal, para a diretoria do São Paulo, depois que o Porto liberou, né, o valor das negociações envolvendo o William Gomes e o Moreira. É inadmissível, na minha opinião, o São Paulo vender uma das maiores joias dos últimos anos, né, o William Gomes, por apenas 55 milhões de reais. Era um jogador muito promissor, né, pessoal? Se o Zubeldia desse mais oportunidade para ele, com certeza, no meio do ano, ele receberia, né, uma proposta de, no mínimo, 100 milhões de reais. Mas é complicado também, né, pessoal? Até porque o Zubeldia não dá muita chance, né, para os jovens jogadores. Como eu venho falando em alguns vídeos atrás, alguns torcedores e alguns comentaristas vêm falando que em breve o Rian Francisco, o Ferreira vai explodir, né, no profissional. Eu acho difícil, porque provavelmente, né, o Zubeldia vai fazer como fez com o William Gomes, né, galera? Sempre colocar no final do jogo, faltando 10 minutos, 15 minutos. Eu repito aqui, para mim ele não gosta muito de jogadores da base. Na minha opinião, né, o São Paulo errou muito nessa negociação, assim como foi do Moreira, né, pessoal? Do Moreira foi pior ainda, na minha opinião. O São Paulo emprestou o jogador de graça, e se o Porto querer comprar, né, depois de um ano de empréstimo, vai pagar apenas 12 milhões de reais. O que não dá para entender, né, pessoal? Quando o William Gomes foi vendido por um valor tão baixo, eu achei, né, pessoal, que o São Paulo estava precisando urgentemente, até porque o tricolor atravessa uma grande crise financeira e precisa, né, pessoal, pagar sua folha de pagamento, querendo ou não, é muito alta. Mas depois que negociou o Moreira por apenas 12 milhões de reais, né, se o Porto querer comprar depois, eu não sei o que está acontecendo, né, galera, com essa diretoria do São Paulo. Então os torcedores têm que cobrar, sim, o Júlio Casares, ele deve explicação, até porque o São Paulo vem com mais uma safra aí muito promissora, né, com o Rian Francisco, o Alves, o Ferreira, o Mike. E se o presidente continuar vendendo por um valor tão baixo assim, né, pessoal, complica. E o São Paulo está muito próximo, né, de fechar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinax para suas categorias de base. O empresário deve investir mais de 600 milhões de reais, né, na base do tricolor. E o São Paulo deve ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então, por isso mesmo, né, pessoal, o São Paulo tem que rever esse valor de venda das jovens promessas. O São Paulo deve ficar com 75%, né, das vendas nos primeiros anos e 60% nos últimos anos. O contrato com o empresário deve durar 10 anos. E após o jogo de hoje, né, contra o Santos, fora de casa, o São Paulo vai enfrentar o Mirassol em casa. Depois joga contra o Bragantino fora de casa e contra a Inter de Limeira em casa. Depois enfrenta o Veloclube, né, também jogando em casa. Depois tem mais um clássico pela frente contra o Palmeiras, fora de casa. Depois o São Paulo enfrenta a Ponte Preta em casa e o São Bernardo fora de casa. Então essa aí é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.